O bilionário suspeitava friamente que Cinderela estava apaixonada por ele, e ele estava certo. Neste momento, Lyra está parada no banheiro, se perguntando se ela realmente se apaixonou por On. On continua lendo a revista. Nele está claramente escrito que se você ama alguém, vai corar de repente, nem vai conseguir dormir à noite. Lendo até aqui, On percebeu que essas frases escolhidas pareciam estar descrevendo a si mesmo. A essa altura, Lyra já havia saído do banheiro. Quando os dois se olharam nos olhos, a atmosfera era um pouco estranha. Lyra pegou o tamanho certo para ir buscar o cobertor. On estava prestes a falar quando Lyra se virou de repente. No ar cheio de romance, o coração de Lyra começou a bater forte. Depois de estender o cobertor, ele rapidamente se escondeu no vestiário. Mas quanto mais Lyra era assim, mais seguro On tinha de seu julgamento. Ele lembrou da estranheza de Lyra recentemente. Sempre que os dois estavam sozinhos, ela também ficava muito nervosa. Hoje, ao encontrar a amiga de On, Lyra também ficou um pouco triste. Todas essas evidências dizem que Lyra parece estar apaixonada por On, mas On também não tinha muita certeza. Ele olhou disfarçadamente para Lyra e depois fingiu perguntar inadvertidamente se ela ainda não havia adormecido. Lyra tentou fingir calma, respondendo que ainda não estava com sono. Esta noite estava destinada a ser uma noite sem dormir. Neste momento, Eda e sua mãe também não estão dormindo. Eda não tinha muito dinheiro na mão como ela disse. Ela perguntou à sua mãe o que fazer agora. Se On descobrir a verdade, ela e sua mãe serão expulsas da mansão. Ela chorou e pediu à mãe que pensasse em uma maneira de ajudá-la. A mãe disse que havia uma maneira de levantar dinheiro suficiente. Apenas dizer isso fez com que Eda visse um vislumbre de esperança. À meia-noite, Lyra ainda não conseguia dormir. Ela se lembra de quando estava trancada no banheiro, ou usou a mão para refrescá-la. Assim que fechou os olhos, essa cena se repetiu em sua mente. Talvez agora ela ainda não saiba que é assim que se sente amar alguém. Ele olhou para On dormindo e então saiu furtivamente do quarto. Inesperadamente, On ainda não tinha dormido. Lyra estava comendo salada na cozinha quando de repente sentiu que alguém estava atrás dela. Ela virou a cabeça para encontrar On olhando para ela. Então ele foi se sentar ao lado de Lyra, seu olhar amoroso não escondia. Aproximou-se lentamente de Lyra, pegou o prato ao lado dela e comeu. Não se esqueceu de elogiar os dotes culinários de Lyra. Esta é a melhor salada que ele já comeu. Porque para aliviar o estresse, Lyra tirou o bolo da geladeira e colocou propositalmente de lado. Eram 2 horas, eles ficavam se olhando assim. Quando Lyra estava prestes a beber água, On a parou e serviu sua água. Ele simplesmente odeia não poder olhar para ela a cada minuto de cada segundo. Finalmente Lyra correu para a sala principal, deixando On comendo sozinho. Naquela noite, On dormiu muito bem, mas quando abriu os olhos, Lyra não estava em lugar nenhum. A revista de amor também desapareceu. Acontece que Lyra jogou fora há muito tempo. Nessa hora a empregada foi até a cozinha, perguntou a Lyra por que ela estava levantando tão cedo e disse para ela passar mais tempo com On. Nesse momento a mente de Lyra parecia flutuar nas nuvens. O servo viu isso e perguntou o que havia de errado com ele. Lyra só podia fingir que não havia nada de errado. Enquanto os dois conversavam, On apareceu de repente. Ele perguntou o que Lyra estava fazendo. Eles não sabiam que Eda e sua mãe estavam ocupadas pensando em maneiras de arrecadar dinheiro. Eda depositou todas as suas esperanças em Esra. Deira diz que ela e a filha não têm dinheiro. Agora eles têm negócios urgentes, então querem pedir dinheiro emprestado a Esra. Esra não pensou muito nisso. Ela e Deira são amigas há muitos anos e ela viu Eda crescer de bebê a adulto. Então Esra generosamente concordou em emprestar-lhe dinheiro. Ou não sabe nada disso. Sua cabeça agora está cheia de Lyra. Ele disse que viu a revista ontem à noite. Ao ouvir isso, Lyra imediatamente mudou de assunto, deu uma desculpa e foi embora. Neste ponto, ela acidentalmente deixou cair o colar no chão. Ou pegou o colar e o entregou. Naquela época, Leila costumava trazer Emir para casa. Lyra aproveitou para sair, mas por sua reação, Ou pôde confirmar que o que estava escrito na revista era verdade. Até Emir notou que o rosto de Lyra estava ficando vermelho. Depois disso, a funcionária foi até Lyra e relatou que On ligou para ela no escritório. Depois que Lyra entra, On pede que ela se sente, ele tem algo importante para discutir com ela. Devido ao humor de Emir, eles ainda devem fingir que ainda estão felizes juntos. Ele queria levar o menino para passear. Lyra não tinha motivos para recusar. Isso está inteiramente dentro dos cálculos de On. Ao trocar de roupa, Lyra não poderia usar o colar para sempre. On muito espontaneamente foi ajudá-la. Leila diz a On para se recuperar muito rapidamente, felizmente com os bons cuidados de Lyra. On hesitou por um momento e então falou: "Isso é amor 90 de 100 pontos. Você já deve ter visto os resultados do teste.
Eles não esperavam que essa os tivesse visto sair de casa. Ele sempre desprezou Lyra, mas em seu coração On logo considerou Lyra sua mulher. Hoje eles deixaram Ymir sair e também queriam aproveitar esta oportunidade para desenvolver seus sentimentos. On diz a Ymir que não terá que se preocupar quando for para a escola no futuro, porque são seus pais. No entanto, esses aplausos deixaram Lyra muito nervosa. Lendo o cardápio para desviar sua atenção, On perguntou a Ymir o que ele queria comer, então se virou para olhar para Lyra novamente. Quando Lyra reagiu, o garçom estava apresentando o prato para On. Lyra disse de repente que não come comida picante. Ao ouvir isso, Ymir não pensou muito nisso e perguntou por que ele entendia On tão bem. Vendo que o clima estava estranho, Lyra mudou rapidamente de assunto e disse a Ymir para lavar as mãos antes de comer. No entanto, On notou sua expressão não natural. Enquanto comia, Lyra continuou alimentando a criança, mas seu coração ainda não parava de lembrar os resultados dos exames. Por que 90 pontos? E On não escondeu seu amor. Por aquela série de sinais, ele percebeu que Lyra estava apaixonada por ele. Depois disso, Lyra correu para o banheiro para se acalmar. Ela jogou água fria no rosto, dizendo a si mesma que o resultado não era bom. Depois de ajustar seu humor, ele saiu do banheiro e acidentalmente viu On dando água para Ymir beber. Essa cena a emocionou. Lyra estava prestes a se sentar quando o garçom mudou sua cadeira para perto de On. Agora mesmo na mansão, Eda espera ansiosamente que sua mãe lhe traga a boa nova. Como esperado, essa confiava muito em Deira. Ele não deu muita importância e emprestou-lhe dinheiro. On e Lyra ainda estão comendo, ele diz a ela para tomar mais chá antes de sair. Ele então pegou o telefone para tirar uma foto de Ymir. Todos olhando para esta cena se sentem como se fossem uma família feliz. Depois disso, On foi até Lyra para tirar fotos. Ele se virou para olhar para ela, dizendo-lhe para se inclinar mais perto dele. Mas assim que On terminou de falar, Lyra deu uma desculpa para Ymir ficar no meio. Enquanto tirava fotos, Lyra viu On de relance e os dois começaram a se olhar nos olhos novamente. No final, On quebrou o silêncio dizendo-lhes primeiro para tirar muitas fotos e depois escolher a melhor para imprimir. Obviamente, On ainda quer ficar um pouco mais do lado de fora, mas Lyra diz que Ymir precisa voltar para a mansão para descansar. Eles então voltaram para a mansão. On ainda tem alguns arrependimentos. Ele disse a Ymir para procurar Leila e perguntou a Lyra se ela se divertiu hoje. Lyra diz que enquanto Ymir estiver feliz, ela também ficará feliz. Depois disso, ela saiu rapidamente. On a seguiu até seu quarto. Ele estava prestes a dar o colar para Lyra quando ela recuou de repente. Esta ação deixou On infeliz. Ele começou a duvidar dos resultados do outro teste. Será que Lyra me odeia por isso? No entanto, Lyra não sabia dos pensamentos de On. Neste momento, algo inesperado aconteceu. Suna chegou à mansão e olhou para Lyra com um olhar significativo. Mas a conversa que se seguiu pegou Lyra de surpresa. Suna disse que a vila ainda está decorada da mesma forma que antes. Ao ouvir isso, Lyra inventou uma desculpa para descer à cozinha. Suna, ainda sem vergonha, sentou-se deliberadamente ao lado de On. Coincidentemente, nessa época, Deira voltou. Quando ele viu Suna, de repente percebeu algo.